Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você sabe o que é o Super Saiyajin 2? Porque a maioria das pessoas acha que sabe, mas na prática confunde, subestima ou simplesmente finge que existe. E o mais hilário de tudo isso, o próprio Toriyama esqueceu que ela existia. O homem que desenhou cada fio de cabelo espetado dessa transformação simplesmente apagou ela da memória. Hoje, a Máquina Z vai te mostrar tudo. O Super Saiyajin 2 vive numa posição das mais ingratas possíveis, espremido entre o Super Saiyajin 1, que é icônico, carregado de emoção, e o Super Saiyajin 3, que tem aquele cabelo ridículo que todo mundo lembra mesmo sem querer. O 2 fica no meio sem espaço para respirar. Tanto que nos materiais externos da época ele nem tinha esse nome, era chamado de Super Saiyajin Grau 5, que é um dos nomes mais sem graça da história do Shounen, e só foi batizado oficialmente de Super Saiyajin 2 pelo próprio Goku lá na saga de Majin Buu. Podemos dizer que a transformação do Super Saiyajin faz tudo. Ou seja, o personagem que alcançou a forma primeiro ficou anos sem nem saber o nome do que tinha feito. Clássico. Mas antes de falar da forma em si, você precisa entender o que vem antes. O Super Saiyajin 1 comum multiplica o poder base do guerreiro por 50 vezes. 50. Que parece incrível até você perceber que o custo é proporcional. O usuário se cansa 50 vezes mais rápido também. Veneno, doença, qualquer merda que afete o corpo, tudo acelera na mesma proporção. Foi exatamente por isso que Goku ficou tão ferrado com a doença do coração no arco dos androides. Você multiplica o poder e multiplica o problema junto. Pacote completo, sem desconto. Goku olhou para isso tudo e chegou numa conclusão óbvia. O corpo precisava aprender a aguentar aquela energia sem desmontar. E foi aí que surgiu aquele treino que parece piada, mas não é. Ficar transformado no cotidiano. Gohan lavando louça em Super Saiyajin, dormindo em Super Saiyajin, fazendo tarefa de escola em Super Saiyajin como se fosse a coisa mais normal do mundo. A lógica é a mesma da musculação. Você estressa o músculo, ele se adapta, e o que antes era pesado vira automático. O corpo dos dois foi memorizando aquela energia até ela parar de pesar. Simples assim, e ao mesmo tempo genial para uma série que não costuma explicar muita coisa. Com o corpo adaptado, a porta para o nível seguinte abre. O Super Saiyajin 2 opera com 100 vezes o poder base, o dobro do 1. Não é detalhe cosmético, é um salto real. E o anime fez um trabalho sofrível de comunicar isso visualmente porque ficava omitindo o elemento mais importante da transformação, a eletricidade. No mangá do Toriyama, a maior distinção do Super Saiyajin 2 não é só o cabelo mais espetado ou os olhos mais agressivos, é a aura. Ela fica irregular, pontiaguda, violenta, com raios craquelejando pelo corpo o tempo todo. Isso não é enfeite, é a representação visual de uma energia que o corpo mal consegue segurar. O anime simplesmente ignorou isso em várias cenas, e aí o fandom passou anos sem saber direito o que separava uma forma da outra. Parabéns para todos os envolvidos. Isso gerou confusão até em casos canônicos pesados. O Majin Vegeta, por exemplo, muita gente até hoje acha que ele só chegou no Super Saiyajin 2 por causa da magia do Babidi. O mangá não apoia isso nem um pouco. O que o Babidi fez foi liberar o lado sombrio do Vegeta, não conceder power-up nenhum. Vegeta já tinha chegado lá pelo treinamento. O Babidi só desbloqueou o interruptor errado na cabeça dele. E tem o caso do Gohan adulto na saga de Buu, a discussão eterna sobre se ele estava em 1 ou 2 contra o Daburá, que virou assunto até em guias oficiais de animação, tentando diferenciar o cabelo das duas formas. Chegou nesse ponto. Mas nada, absolutamente nada, supera a história do próprio criador. Em 2013, durante a produção de Batalha dos Deuses, Toriyama deu uma entrevista e admitiu, rindo, que havia esquecido a existência do Super Saiyajin 3. Não do 2, do 3. Porque na cabeça dele, o de cabelo longo ainda era o Super Saiyajin 2. Ele confundiu as duas formas que ele mesmo desenhou, publicou e vendeu para milhões de pessoas. A frase foi mais ou menos assim: "Você sabia que existe um Super Saiyajin 3? Eu nem lembrava. O tempo todo pensei que era o 2, e eu mesmo desenhei." E completou dizendo que esquecer as coisas não é problema para ele, é uma vantagem criativa, porque se não esquecer, ideias novas não aparecem. Filosófico, assustador, genialmente irresponsável. Anos depois, uma biografia oficial do Goku publicada na V-Jump nem mencionou o Super Saiyajin 2. Não foi descuido, virou padrão. E sabe o que é o mais irônico de tudo isso? Narrativamente, o Super Saiyajin 2 é talvez a transformação mais bem construída de toda a série. O 1 representa quebrar um limite pela primeira vez. Fúria, desespero, o impossível acontecendo no pior momento. O 2 representa o que vem depois, evoluir além da própria lenda. A transformação do Gohan contra o Cell não veio de um grito no vácuo. Foi contida, silenciosa, acumulada durante horas de tortura psicológica. E só estourou quando o Android 16, um robô,
uma máquina sem sentimento por definição, disse para ele parar de tentar ser o que os outros esperavam e deixar o poder fluir de verdade. Uma máquina ensinando um meio humano a ser inteiro. Esse é o tipo de detalhe que o Dragon Ball acerta quando quer acertar de verdade. Se o Gohan do futuro nunca chegou no nível 2, foi exatamente por isso. O corpo dele não tinha a resistência desenvolvida na sala do tempo. Sem aquela base, a energia necessária para romper o limite simplesmente não se sustenta. E o Super Saiyajin 3, com um multiplicador de 400 vezes, virou o exemplo perfeito do que acontece quando você vai longe demais sem estrutura. Uma forma absurda que durava minutos antes de deixar o usuário no limite do colapso. Poder demais para pouco preparo. O Super Saiyajin 2 não é esquecido porque é fraco, é esquecido porque vive entre dois gigantes, e porque o anime não fez questão nenhuma de explicá-lo direito. Mas se você parar para olhar com atenção, é a forma que mais diz sobre o que o Dragon Ball tenta contar quando tá no seu melhor, que evoluir é mais difícil do que simplesmente explodir de raiva. Valeu, máquina!